Maranata, 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 vem Senhor. Glórias e honras sejam dadas ao nome soberano do Senhor. Graças a Deus por mais uma mensagem que, pela providência divina, pude levar até você. E eu espero que você, a partir de hoje, ande de uma forma diferente diante de Deus. Se você quiser adquirir outras mensagens do Bispo Amaro, este que vos fala, ou efetuar o seu convite para a sua conferência, entre em contato conosco, que será um prazer atender a vocês. Vai aí o número do nosso telefone fixo. Anote: 0 operadora 88 3531 0324. Também você pode nos contactar pelo meu e-mail. Anote: drbispoamaro@hotmail.com. A palavra de Deus é viva e eficaz. Um grande abraço e até a próxima mensagem. Maranata, 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 vem Senhor. Irmãos e amigos queridos, a paz do Senhor Jesus. É com muita honra que chego mais uma vez até vocês para trazer uma palavra da parte de Deus. E nesta hora, eu gostaria de expor uma palavra sobre um assunto muito importante, que é a respeito das maldições. Muitas pessoas pensam que depois que aceitam a Jesus como Salvador, não estão mais vulneráveis a serem amaldiçoadas. Mas a Bíblia Sagrada está repleta de ensinamentos, de versículos, de textos inteiros que mostram que mesmo uma pessoa sendo convertida, se transgredir algumas leis de Deus, elas podem ainda carregarem maldições sobre suas vidas. E eu quero hoje considerar as 4 maldições do profeta Malaquias. De Malaquias. O livro de Malaquias contém 4 capítulos. Esses capítulos estão subordinados a uma sentença que Deus, usando o escritor, estava pronunciando-a sobre o seu povo. E essa sentença está dividida em 4 pronúncias de maldições. É como se Deus estivesse usando hoje um pregador para chegar diante da igreja de Jesus e adverti-la para andar de uma maneira que agrade ao Senhor, para que maldições não viessem sobre a igreja. Como Deus tratava Israel no Antigo Testamento, com o mesmo carinho, porém, com a mesma severidade, Jesus trata sua igreja no Novo Testamento. Então, o Israel do Antigo Testamento representava a igreja do Novo Testamento. O livro de Malaquias é o último livro do Antigo Testamento. Por questão de até curiosidade, eu quero adiantar a vocês que a última palavra do Antigo Testamento que está no livro de Malaquias é a palavra maldição. Quero pedir que você abra seu entendimento agora, abra sua mente para algumas verdades que quero tratar aqui no livro de Malaquias. Como falei, são 4 capítulos. Em
cada um capítulo nós encontramos Deus pronunciando uma sentença de maldição sobre algumas desobediências que eu considero serem fatais. Eu pergunto a você, antes de qualquer coisa, você deseja ser abençoado ou você deseja ser amaldiçoado? É claro que você quer uma bênção, sempre que você ora é para receber uma bênção. Pois uma vez Deus usou Moisés para escrever assim: eis que coloco diante de vocês a bênção e a maldição, a morte e a vida. Escolham a bênção para que vocês vivam. Então essa questão de estar debaixo ou não de maldição está muito ligada às atitudes do indivíduo. Na maioria dos casos, se uma pessoa vive amaldiçoada, é esta pessoa quem tem a culpa. Vamos agora abrir a palavra de Deus. Vamos para o capítulo 1 de Malaquias e vamos ler o verso 14, que diz-nos assim: pois maldito seja o enganador que, tendo um animal sadio no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso. Porque eu sou o grande rei, diz o Senhor dos exércitos, o meu nome é terrível entre as nações. Queridos irmãos, o profeta Malaquias está dizendo o que Deus disse, está escrevendo o que Deus mandou que fosse escrito. E ele está aqui no capítulo 1, no finalzinho, está pronunciando uma maldição de Deus sobre as pessoas que enganam. No caso aqui, muitos israelitas olhavam para os seus rebanhos de ovelhas e gados, e nesses rebanhos eles tinham boas ovelhas, bons animais, mas ofereciam ao Senhor animais defeituosos. Aí o Senhor disse assim: já que você tem um animal sadio e oferece um animal defeituoso, já que você está fazendo esse tipo de culto a mim, maldito seja você. Vamos analisar aqui o caso. Um servo do Senhor, ou vamos chamá-lo de servo do Senhor. Ele chegava no seu curral e observava ali as suas ovelhas. Aquelas ovelhas todas sadias, todas bem cuidadas, todas prontas para o abate. E Deus havia dito durante todo o tempo que só aceitava que alguém levasse a ele as primeiras coisas, as coisas mais sadias, sem defeito algum. Algumas vezes Deus, até mostrando-se generoso como na verdade ele até disse que se alguém fosse bem pobrezinho, trouxesse a oferta de um pobre, que ele receberia. Quando Maria foi consagrar Jesus no templo, ela deu uma oferta de pobre, de pessoas que não tinham muitas condições de vida. Podem ler no começo do Evangelho de Lucas. Então o nosso Deus, por não ter defeito, por ser um Deus que não tem mancha, é santo, é puro, ele sempre deixou claro que as ofertas que fossem oferecidas a ele teriam que ser ofertas saudáveis, sadias, nada com defeito. Então, porque a oferta do Antigo Testamento representava a maior oferta lá da frente, a oferta de Cristo, oferecendo-se a si mesmo como um cordeiro sem mancha e sem defeito algum.
a maior oferta que alguém pode dar é a própria vida. E Jesus deu a sua vida oferecendo-se por nós. Então todas as ofertas que eram feitas tinham que ser ofertas sadias. No caso aqui, o crente estava cometendo um crime grave, que era o crime do engano, da hipocrisia. Eles vinham fazer aquele culto a Deus, mas Deus olhava lá do céu e via que eles tinham ovelhas sadias no rebanho, e agora estavam trazendo ovelhas doentes. E se alguém perguntasse para eles, por exemplo, se o sumo sacerdote dissesse assim: essa ovelha rabugenta, quebrada, defeituosa, é a melhor oferta, é a melhor ovelha que você pode trazer, eles afirmavam que era a melhor coisa que eles podiam trazer, constituindo-se ali um culto falso. E Deus estava aqui dizendo: maldito seja o enganador, a pessoa falsa, aquele que comete o pecado de oferecer um culto falso ao Senhor. Maldito seja ele. Ele está oferecendo uma coisa, dizendo que a coisa que ele traz é a melhor coisa que ele pode trazer, sendo que ele tem coisas melhores para apresentar ao Senhor. Deus está dizendo: eu não aceito este culto. Eu não aceito um culto de uma pessoa que pode fazer melhor. Queridos, isso é muito sério, trazendo para a igreja hoje. Isso é muito sério. Eu poderia fazer algumas perguntas a você que me ouve agora, para você fazer um teste. Se você está debaixo da maldição do culto falso. Vou perguntar a você algumas coisas aqui. E eu quero que você responda com sinceridade. Com sinceridade. No final, estarei com certeza desafiando você a ser obediente a Deus. Mas desde já eu já desafio. E já digo que a forma de se quebrar maldições é sendo fiel ao Senhor, é voltando atrás e passando a obedecer do jeito que Deus manda. Eu faço algumas perguntas a você. A pergunta é: seu culto é um culto sincero? É baseado na verdade? Talvez você responda sim. Eu continuo perguntando para ver se você continua sustentando esse sim. Deixa eu perguntar. Você canta aquela música que diz: eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse um, meu irmão? Você canta esse hino com barreira com alguém dentro da igreja? Então, se você diz sim, você está cometendo um culto falso. Vou fazer outra pergunta. Você canta aquele hino dizendo: tudo entregarei, sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Você canta esse hino? Canto, a resposta é sim. Mas eu pergunto a você: você já abandonou o mundo? Você deixou tudo realmente, se entregou corpo e alma a Jesus? Ou você ainda está agarrado nas coisas desse mundo? Se a sua resposta é sim, o seu culto está trazendo maldição para você. Você sabe que nós fomos chamados para cultuar a Deus. Mas um culto mal feito, um culto falso, um culto que não vem do coração, um culto que não expressa a minha realidade, é um culto que pode se transformar numa maldição. Alguém pode até perguntar a mim: Bispo Mário, quer dizer que alguém pode estar ali no culto, ao invés de levar uma bênção para casa, levar uma maldição? Claro e evidentemente. Ao invés de levar a bênção de Deus para casa, leva a maldição do Senhor. Porque aquela pessoa, na hora de cantar, cantou mentira. Na hora de orar, orou mentira. E Deus quer saber da sinceridade. Deus quer ver sinceridade em nós. Da sinceridade Deus se agrada. Como que vocês, tendo ovelhas sadias no rebanho,
trazem ovelhas quebradas, defeituosas. Como que vocês, podendo fazer um culto especial, sem defeito, fazem um culto todo desajustado? É isso que Deus está dizendo. Maldito seja o que comete ou que realiza um falso culto. Tome muito cuidado com isso. Vamos passar agora para o capítulo 2, e isso me chama muito a atenção aqui também. Leiamos versos 1 e 2. Agora, ó sacerdotes, para vós outros é este mandamento: se o não ouvirdes e se não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei sobre vós a maldição, e amaldiçoarei as vossas bênçãos. Já as tenho amaldiçoado, porque vós não propondes isso no coração. Você está vendo que o Senhor está falando com os líderes de Israel, os líderes religiosos de Israel. Verso 1 diz: agora, ó sacerdotes, para vós outros é este mandamento. Olhem aqui, que mandamento? O mandamento de honrar ao Senhor. E agora vem o verso 2: se o não ouvirdes, e se não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei sobre vós a maldição e amaldiçoarei as vossas bênçãos. Que tipo de maldição é esta? É a maldição contra a bênção do falso sacerdote. No caso hoje, poderíamos dizer a maldição da bênção do falso obreiro, pregador, profeta, pastor, bispo. Qualquer líder religioso que não anda nos caminhos do Senhor, esse líder não deve ser honrado. Muito cuidado, querido. Em você está dizendo para as pessoas que se a pessoa é ungido a pastor, a profeta, a apóstolo, só por causa disso, essa pessoa merece ser obedecida, reverenciada, e essa pessoa está digna de abençoar a vida das pessoas. É o contrário totalmente. Totalmente. Olha, você muitas vezes está em sua cidade, você conhece seu pastor, é um homem de Deus, uma mulher de Deus, mas muitas vezes chega uma outra pessoa de fora que você nem conhece, não sabe o testemunho, não sabe a procedência, e então aquela pessoa começa a fazer um culto ali, você chega para receber a bênção daquela pessoa, você não sabe muitas vezes nem de onde aquela pessoa veio, e nem por que veio, e nem para que veio. Tome muito cuidado com isso, porque quando você recebe a oração de um bom profeta, quando você recebe a bênção de um verdadeiro homem de Deus, ou de uma verdadeira mulher de Deus, não tenha dúvida, a bênção vem. Diz o Senhor, lá no livro de Crônicas, segundo Crônicas, capítulo 20 e verso 20, que quando a gente obedece aos nossos profetas, a gente prospera. Mas aqui no livro de Malaquias, Deus está dizendo o seguinte: eu vou amaldiçoar as bênçãos que forem pronunciadas por um falso líder, por uma pessoa que se diz pastor, pregador, mas que desonra ao meu nome. E quantos existem por aí, desonrando ao nome do Senhor, desonrando de diversas maneiras. Hoje o evangelho, que graças a Deus
está nos quatro cantos do nosso Brasil e o mundo está sendo bombardeado pela palavra, graças a Deus. No meio desse crescimento todo, tantas coisas existem, tantas coisas existem. O estrelismo é grande em nosso meio. O estrelismo, a comercialização da fé, é verdade. A empresa, o sistema empresa sendo implantado na obra de Deus. Quando eu digo sistema empresa, eu estou me referindo a tudo girar em torno do lucro. Tudo gira em torno do lucro. Eu ainda lembro de uma vez que eu cheguei num local, eu ainda estudava, na época, internamente. E eu tinha uma congregaçãozinha pequena, e eu levava as fotos dos irmãos e expunha-as no meu quarto, lá em cima do meu birô. E uma vez cheguei no meu quarto, alguém tinha entrado nele, e ele estava olhando para aquela foto daqueles irmãos humildes do sítio, e a pessoa estava dizendo assim: mas o Cícero se contenta com pouca coisa. Eu guardei aquela palavra no coração até hoje. Perdoei, claro, mas eu fiquei sempre pensando: o que é pouca coisa para aquela pessoa? Acreditei naquela hora que eram irmãos de pouca condição financeira. Recentemente eu vi o comentário e a reportagem feita, né, o depoimento de um pastor aqui do Nordeste, que convidou um certo cantor de renome no ano de 2013 para cantar em sua cidade, e acertou lá um valor aproximado de 65 mil reais, passou 43 mil reais para ele em mãos, logo no contrato. Esperava-se 30 mil pessoas no evento, mas choveu, chegaram 500 pessoas. E ele não foi cantar no evento porque tinha só 500 pessoas. Ele disse no final lá que, segundo o que o pastor expôs, ele mandou dizer que não era cantor de minoria. Aquela multidão de 500 pessoas foram para aquele hotel fazer baderna naquele hotel, querendo falar com o cantor, querendo, talvez, quem sabe, até pisotear aquele cantor devido à covardia que ele fez, né? Quer dizer, a pessoa vai para um evento ouvir um cantor cantando ao Senhor, mas que está ali simplesmente por causa do dinheiro. Não está por outra coisa. Está porque alguém pagou um cachê para ele. Bispo Mário, quer dizer que o senhor é contra o pastor, conferencista, o cantor receber aquela ajuda, aquela oferta? De jeito nenhum. Não sou, porque a Bíblia não é contra. A Bíblia diz que o profeta tem que ser honrado. A Bíblia fala de pessoas que honraram profetas com grandes somas de dinheiro, com grandes diligências. A Bíblia manda honrar quem tem honra, dar a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. A Bíblia diz que viva o obreiro do seu salário, e quem vive pregando no altar, que coma do que tem no altar. Jesus deixou isso claro, que quem tem quem está à frente da obra de Deus deve se alimentar do que entra na obra de Deus. Abraão deu dízimo a Melquisedeque, dando aí a entender que Melquisedeque representava os líderes, né? E esses líderes têm que sobreviver do que está no altar. Isso é bíblico no Antigo e no Novo Testamento. Bispo Mário, o senhor é contra o pastor estabelecer, dizer: olha, a minha oferta é desse tamanho, é essa? De jeito nenhum. Eu não sou contra a pessoa dizer: olha, se eu moro aqui no Ceará, se eu vou pregar aqui no Ceará, irmão, ajeita uma oferta de um salário, ou de meio, ou de 2. Ele é quem Deus vai dirigir ao coração dele. Mas se eu vou para São Paulo, ele dizer: olha, a minha oferta já é o dobro, devido a ir passar
4 dias, o dobro de tempo lá. Eu não sou contra de jeito nenhum. O que é que eu sou contra? Eu sou contra o que a Bíblia é contra. A Bíblia é contra incoerência e injustiça. Injustiça. Não é injusto. Então, Deus aceita. Se uma igreja da minha cidade me chama para pregar lá, eu vou gastar o que de gasolina? Eu vou gastar o que de tempo? Pouca coisa. Então eu posso muito bem, eu estou falando eu em tese, dizer não, a igreja dá o que quiser, não há problema nenhum. Na minha cidade, estou aqui, em cima da minha cidade. Se uma igreja de outra cidade me convida, eu posso dizer, olha, a oferta já é uma quantia aqui. Meio salário, um salário, não sei, depende da realidade de cada um e da igreja. Eu estou dizendo mas no caso eu mesmo tenho um compromisso com o Senhor de nunca cobrar nada. Isso é um compromisso meu. Mas no entendimento que eu tenho hoje, eu acho melhor convidar um pregador que antes dele vir e subir no altar, eu saiba com que oferta ele ficará satisfeito. Eu fico mais satisfeito assim, do que ele ir pregar no altar e eu pensar, meu Deus, será se eu der um salário, ele vai ficar insatisfeito? Se eu der 2 salários, se ele vai ficar satisfeito? Se eu der meio salário, vai ficar satisfeito? Aquela briga dentro de mim, sem eu saber com qual oferta ele vai ficar satisfeito. Hoje o entendimento que eu tenho é que, apesar de eu nunca estabelecer, nem irei fazer isso, porque é compromisso meu com Deus, não adianta ninguém me ligar, muitos me ligam perguntando quanto é, não adianta que eu nunca vou dizer quanto é que eu vou ganhar, que eu vou receber por uma conferência, nem adianta, é compromisso com Deus. Mas eu me sinto mais à vontade quando um pastor vem e diz, olha bispo, prepara essa oferta aqui para mim que eu fico satisfeito. O que eu fico entristecido e o que sou contra é a incoerência. A incoerência. Se uma pessoa vai cantar numa igreja de 100 pessoas, no interior de um estado, tem que ser diferente dele cantar numa igreja de 10 mil pessoas numa capital, do centro de uma capital. Então, se alguém vai cantar numa igreja que tem 10 mil membros sentados numa capital e ele é acostumado a cobrar oferta, se ele diz assim, não, essa igreja me dê 20 mil reais, eu quero 20 mil reais, se caso ele quiser falar, né? Então ele está sendo coerente com aquela igreja, porque 10 mil membros vai ter isso de oferta numa noite ou numa escola bíblica no domingo pela manhã. Mas se ele vai cantar numa igreja de 100 membros, lá no interior de um estado, esses 100 membros, quando que eles vão arrumar 20 mil reais? Aí a incoerência é o que desagrada ao Senhor. E é o que eu sou contra, é a incoerência. Então, se eu for contra um pastor estabelecer e dizer assim, olha, eu vou pregar lá na igreja do Bispo Amaro Brejo Santo e a oferta é 1.000 reais. Se eu for contra isso, eu também tenho que ser contra eu mesmo que vendo meus CDs a 10 reais a unidade. Não, é um trabalho meu. E não é a palavra de Deus também? A mesma coisa de ser pregada no altar? Essa mensagem que você está ouvindo agora não está no CD que você eventualmente deve ter comprado ou recebido de presente de alguém. Eu dou muitos CDs às pessoas, mas é muito duvidoso que todos que ouçam essa mensagem agora tenham recebido gratuitamente. Alguém deve ter comprado, ou você mesmo deve ter comprado, deve ter sido 10 reais esse CD aí. Esse CD deve ter sido 10 reais. Então não foi estabelecido uma quantia, um valor? Agora, a incoerência diz o seguinte, a incoerência põe um valor acima do limite e as pessoas muitas vezes se amoldam. E isso aí tem trazido transtornos ao evangelho. Eu me detive um pouco aqui porque as pessoas estão idolatrando pastores.
Muitas vezes pastores que estão no erro e no pecado. E assim, sendo amaldiçoadas quando recebem suas bênçãos. Pessoas que ao invés de serem pastoras ou pastores, são mais mercenários do que pastores. Então, cuidado com a bênção dos falsos pastores. Elas podem se tornar em maldição para você. Vamos para a terceira coisa, a terceira maldição. A primeira maldição é a maldição do culto falso. A segunda maldição é a maldição da bênção do falso sacerdote. Terceira maldição está no capítulo 3, verso 6, diz assim: porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias dos vossos pais vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos a mim ou para mim, e eu tornarei-me para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis: em que havemos de tornar? 8. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. Você observa no verso 9: com maldição sois amaldiçoados. Para quem Deus está pronunciando essa maldição? Está pronunciando a maldição sobre aqueles que roubam a Ele. Roubam em quê? É claro que nós roubamos ao Senhor muitas vezes no tempo. Temos tempo para gastar com Deus e gastamos com outra coisa. Entende? Temos muitas vezes, roubamos ao Senhor muitas vezes a eficiência. Roubamos do Senhor. O Senhor nos dá poder para sermos eficientes no que fazemos e fazemos a coisa de qualquer jeito. Mas o roubo que traz maldição aqui, o texto é específico. É o roubo nos dízimos e nas ofertas. Preste atenção. Roubará o homem a Deus? É uma pergunta. E a resposta vem: vós me roubais. Vocês me roubam e ainda perguntam em que te roubamos. Ele responde: vocês me roubam nos dízimos e nas ofertas. Quer dizer, a pessoa que não entrega seu dízimo, não devolve seus dízimos à casa de Deus, essa pessoa está seguramente amaldiçoada. E note que o texto diz claramente aqui, no verso 10, trazei todos os dízimos à casa do Senhor. Todos. Aí nós temos que entrar em alguns detalhes. Primeiro, tem muitas pessoas que pensam que a maldição do Senhor só vem para quem não dá seus dízimos. Não. Se a pessoa der o dízimo, mas não for dizimista, ofertante, a maldição vem do mesmo jeito. Do jeito que a pessoa tem que ser dizimista, tem também que ser ofertante. Do jeito que a pessoa tem que ser ofertante, tem que ser dizimista. Agora você pergunta: e o que é o dízimo? E o que é a oferta? O dízimo é a 10ª parte, ou 10%, para melhor dizer, do lucro que você tem no seu trabalho. É 10% do lucro que você tem no seu trabalho. Do lucro. Não é do bruto, é do líquido. Nunca pense que Deus está pedindo 10% do seu
bruto, do bruto que entra na sua empresa, no seu trabalho. Assim Deus estaria sendo também incoerente, porque Ele sabe que você, muitas vezes na sua empresa, seu lucro é 20% e 30%, Ele iria pedir 10% do bruto, então você tinha que trabalhar de meia para a igreja. E Deus não é incoerente, diz do que é seu, trazei todos os dízimos, todos. Quando ele diz todos os dízimos, é o dízimo do salário comum, é o dízimo do 13º salário, é o dízimo das férias, é o dízimo do abono de sua criança, é o dízimo da cesta básica, do kit alimentação, do ticket de alimentação, do vale transporte. Tudo isso tem que ser contabilizado para que o dízimo seja dado na íntegra. Tem que ser dito isso. Então tem pessoas que são dizimistas, mas não são dizimistas de tudo. Dizimam daquele salário que recebem durante o mês, mas não dizimam de um presente que recebe no dia do aniversário. Dizima do seu salário que tem, normal todos os meses, mas não dizima dos presentes que recebe no dia que se casam. No dia que você se casar, você recebe muitos presentes, não é verdade? Pois daqueles presentes, você tem que dar o dízimo à casa do Senhor. Tome muito cuidado com isso. Digamos que você... Isso é muito sério o que eu vou dizer. Isso é muito sério. E Deus sabe que eu só digo porque eu levo a sério isso. Eu posso até errar por esquecimento. Deus sabe do meu coração que eu estou sendo sincero. Mas digamos que você chegue ao domingo em sua casa e alguém diga: ei, vem com a tua canzoeira almoçar em minha casa. Você sabe o que é canzoeira, não sabe? Talvez você esteja ouvindo essa mensagem em outro estado. Canzoeira aqui no interior do Ceará é aquele monte de menino que muitos têm, né? Aí alguém diz: vem com a tua canzoeira almoçar aqui. Aí você vai almoçar. Você e a esposa com mais 5 filhos, 7 pessoas. Aí você volta para casa. Aí à noite alguém liga novamente: ei, vem com teus comedorzinhos de rapadura aqui para casa, jantar. Aí você vai novamente com os seus comedores de rapadura. Comedores de rapadura aqui no estado do Ceará também é a família, entendeu? Principalmente os meninos, principalmente. Agora você preste atenção. No caso, você finalizou o domingo sem fazer almoço nem janta em casa. Estou certo? Certo. 14 pratos de comida, né? 7 pela manhã, 7 pela noite. Eu pergunto a você: se você fosse fazer aquela comida, o almoço e o jantar em sua casa, quanto você gastaria? Bispo, eu gastaria cerca de R$150, R$200. Pegue 20 e vai entregar na igreja. Eu posso ter te assustado, mas dizimista fiel é assim. Tá? Dizimista fiel é assim. Vamos criar outro caso. Você está fazendo aniversário de 15 anos, 18 anos, 20 anos, 30, 50, não sei, 100. E você recebe a irmã Joaquina lhe trazendo uma roupa completa. Vem irmão João e traz para você um aparelho de som moderno. Vem outro irmão e traz para você uma coleção de CDs do Bispo Amaro. Tudo que o Bispo Amaro gravou, você tem em sua casa. Aí quando termina, eu pergunto: soma tudo para ver se você fosse comprar, quanto você teria que gastar com aqueles presentes. Você somou, daria aqui R$3.000 de presentes. Pegue R$300 e leve para a igreja. Bispo Amaro, é verdade. Todos os dízimos. Senão vem maldição sobre você. É a Bíblia que diz. E se você quiser aceitar, aceita. Se não quiser, não aceita. Eu não estou nem aí. Eu só estou falando o que a Bíblia diz. Quem não faz desse jeito está amaldiçoado. Trazei todos os dízimos. Porque se não trouxer,
Eu, diz o Senhor dos Exércitos, diz aqui, com maldição sereis amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós a nação toda. Bispo, mas me diga uma coisa, eu recebi presentes, e se eu não tiver o dinheiro para levar? Se eu recebi em presentes, eu tenho que pagar em dinheiro? Não. Você pega lá um ventilador que vale o equivalente ao dízimo, chama o pastor, aqui é um dízimo de uns presentes que eu recebi. Pronto, acabou. E isso se aplica a roupa, a calçado, a legumes, a frutas, verduras, tudo que você receber tem que ser contabilizado e entregue na casa do Senhor. Quem quiser ser abençoado tem que ser assim, fiel nos dízimos e nas ofertas, porque senão, amaldiçoado seja, diz o Senhor, aquele que me rouba, seja nos dízimos ou nas ofertas. Bispo, eu sou pastor, tenho que dizimar também. Você também é que tem que ter vergonha e entregar na casa de Deus. Como é que você é pastor e não leva o dízimo e fica cobrando dos outros? Você não tem vergonha na cara, não? Eu teria. Está aí, meus irmãos, vamos adorar a Deus com as nossas ofertas, nossos dízimos. Se eu não desse meu dízimo de tudo, ninguém tem direito de cobrar o que não faz. Ninguém tem direito de ensinar o que não vive. Leia que o apóstolo Paulo disse. Como que você prega para o povo não furtar se você vive furtando? Como que você ensina uma coisa e você faz outra coisa diferente? Com qual cara você pede o dízimo de sua igreja se você é obreiro na casa do Senhor e você não entrega o dízimo na casa de Deus? Cria vergonha, rapaz. Vai se ajeitar, viu? Então aqui a maldição sobre aquele que rouba, sobre o roubo financeiro na igreja. Estão lembrados das três que já falei, né? Com essa, três. Primeira maldição, a maldição do culto falso. Segunda maldição, a maldição do falso sacerdote. Da bênção do falso sacerdote. Tome cuidado até se você foi batizado por um pastor que estava em pecado, viu? Se você foi batizado por um pastor que estava em pecado, procura aí um lugar para se batizar, que aquele batismo ali não trouxe bênção nenhuma. Aquele batismo só trouxe maldição, viu? É desse jeito. A coisa com Deus tem que ser verdadeira. Ou não é. E a terceira maldição é sobre aqueles que roubam ao Senhor nosso Deus. Vamos para a última. A última está no 4º capítulo. Capítulo 4 de Malaquias, verso 5 e 6. E verso 6. Diz assim. Vamos ler. Eis que vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Você viu? Olhe, ele, falando do profeta Elias que viria, né, lá na frente para profetizar, ou seja, alguém que tinha a mesma característica de Elias. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais. Aí o Senhor diz, para que eu não venha ferir a terra com maldição. Note que a última palavra do Antigo Testamento é maldição. E essa maldição é pronunciada sobre uma família que vive no desajuste. O coração do pai tem que ser apegado ao coração do filho. O coração do filho tem que ser apegado ao coração do pai. Quando isso não acontece, existem maldições ali. Os filhos e os pais têm que viverem em plena união, em plena unidade. Porque senão a maldição vai entrar naquela família. Para os filhos, o apóstolo Paulo escreveu: filhos, obedecei aos vossos pais, porque este é o primeiro mandamento com promessa. Para os pais, Paulo também disse: pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-os na disciplina e na correção e na admoestação do Senhor. Para os filhos, Moisés disse que o filho que desonrasse seus pais
estaria amaldiçoado, né? Falou isso. Para os pais, Davi escreveu que os filhos são herança do Senhor. Então agora Deus olha lá do céu e vê um pai olhando ao filho e dizendo: isso é uma desgraça. Deus olha lá do céu e vê o pai olhando para o filho dizendo: isso é uma peste, isso é um imbecil, isso é um burro. A mãe falando isso com o filho. Eu pergunto, o que é que essa mãe pensa, ou esse pai pensa, que esse filho será amanhã? Da boca do pai está havendo pronúncias tipo como: você é um burro, você é um bicho, você não presta, você é um jegue, você é um cachorro vira-lata, desmantelado, bicho feio, magro, tu não vai dar para nada. Mas a Bíblia diz: os filhos são herança do Senhor. Deus sabe quantas vezes chego em casa a altas horas, sei que meus filhos estão dormindo, vou lá onde um está, onde o outro está, pronuncio a bênção do Senhor sobre meus filhos antes de dormir. Vou dormir tranquilo. Os abençoo todos os dias antes de dormir e os abençoo todos os dias antes de despedi-los para a escola. Louvado seja Deus. E o filho? O filho que o pai teve trabalho com ele desde pequeno. Ah, meu Deus. Trabalho que dá para criar um filho. A mãe 9 meses esperando. Mais um mês se recuperando. E o menino vai crescendo. E a mãe amamenta. E o pai procura emprego. O pai já não se preocupa mais com sua própria roupa, já se preocupa com a roupa do filho. Já não se preocupa mais com seu próprio bem-estar, é com o bem-estar dos filhos. Quando os filhos vão crescendo, os pais já vão se preparando sobre como colocá-los numa boa escola, lhes dar uma boa formatura. Esse é o pai, trabalha assim, tesoura para os filhos, que nem diz a Bíblia, né? Faz de tudo. Quando o filho adoece, o pai se preocupa. Quando o filho pede uma coisa e a gente não pode dar naquele momento ali, a gente fica partido. Aí o filho cresce. Quando cresce, aí vem as desobediências, aí vem as palavras malditas. O filho sai de casa, não diz mais para onde vai, namora, não diz mais com quem. Quando o pai vai saber, já está namorando. Muitas vezes o pai, quando vai saber, já tem perdido a virgindade. Quando o pai vai dar um conselho, salta com 10 pedras na mão. Eu pergunto a você, o que é que um filho desse espera da vida? O filho levanta a voz para o pai e diz: você é um trouxa, você é um burro, você é um abestado, um velho bobo, um velho gagá. Eu pergunto a você, meu filho, que diz isso com seu pai, você não tem medo da mão de Deus, não? Você não tem vergonha na cara, nessa cara lisa que você tem aí? Você ainda dorme tranquilo? Você ainda olha para o céu tranquilo? Você não tem medo de cair um raio de lá e lhe partir, não? Irresponsável, infeliz, desgraçado. Porque se você fala isso com seus pais, você está desgraçado mesmo, rapaz. Se você desobedece o seu pai assim, você está amaldiçoado, rapaz. Cria vergonha, rapaz. Olha para o teu pai, para a tua mãe, que já estão com os cabelos brancos, criaram você aí com o maior sacrifício do mundo, para você estar desobedecendo a seu pai. Irresponsável, cabra irresponsável. Você, moça, você não tem medo da mão de Deus, não? Faz de tua mãe, de teu pai, teus amigos, ainda que você erre, diga para eles, confesse para eles. Honre pai e mãe, a Bíblia diz, para que se prolonguem teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Malaquias diz que uma casa desajustada é amaldiçoada. O lar
tem que ser um lugar onde a gente se sinta sempre bem. Mas se existem brigas, intrigas, pais contra filhos, filhos contra pais, se existe isso, é a maldição que vem e aquele mal-estar vem sobre a família. Você já percebeu que tem casas que você entra e parece que tem outros habitantes ali, além dos donos da casa e da família? Existe um peso, um mal-estar naquela casa. Já percebeu que é assim? Geralmente são casas amaldiçoadas, onde o palavrão, a briga, a intriga come de esmola. E Jesus falou que no final dos tempos, os filhos se virariam contra os pais, e os pais contra os filhos. As guerras seriam muitas vezes dentro das casas. E eu estou aqui neste momento para apelar a você, que é pai, converta seu coração. Filho, converta seu coração. Querido pai, se aproxime do seu filho. Querido filho, se aproxime de sua mãe. Talvez eu esteja falando para um pai agora sofrido, com lágrimas nos olhos, que no fim desta mensagem não sabe o que fazer, porque o seu filho não quer acordo. E você diz, mesmo assim seria amaldiçoado, bispo? Eu respondo, não será. Se você está fazendo sua parte, a maldição do Senhor virá. Mas a maldição do Senhor só vem sobre a vida daquele que tem culpa. Se você é o pai e você não tem culpa, ou se você é o filho e não tem culpa, então você está fora da sentença. Está fora da sentença do Senhor. Converta seu coração a seu filho agora. Perdoe o que o seu filho fez com você. Você que é filho, perdoe seu pai. Abrace seu pai, abrace sua mãe. Por mais que eles tenham sido injustos, não queira viver contra seu pai, não queira enfrentar seu pai. Filho, se um pai não pode guardar mágoa de um filho, muito menos um filho do pai. É assim. Se o pai tem que ser convertido ao filho, muito mais o filho tem que ser convertido ao pai. Se o pai tem que dispensar fraquezas de filhos, muito mais filhos têm que dispensar fraquezas dos pais. Então, queira viver na bênção do Senhor. Peça a Deus que a paz entre no seu lar, que a briga e a intriga e a desavença seja banida, extinta da sua família, para que o Senhor não venha ferir a terra com maldição. Chegamos ao final de mais uma palavra. Eu lhe dou 4 conselhos. Os 4 conselhos são baseados nas 4 maldições de Malaquias. A primeira maldição é a maldição do culto falso. E o primeiro conselho que eu te dou, faça um culto sincero. Ofereça ao Senhor um culto da melhor qualidade. O segundo conselho que eu te dou é baseado na segunda maldição de Malaquias. A maldição da bênção do falso sacerdote. E eu lhe dou o segundo conselho. Em nome de Jesus, tome cuidado com quem te abençoa. Tome cuidado com quem impõe as mãos sobre tua cabeça e você diz amém. Porque nem todos que se dizem sacerdotes são sacerdotes. Nem todos aqueles que se dizem líderes espirituais são verdadeiros líderes espirituais. São verdadeiros mercenários. Cuidado. Te dou um terceiro conselho baseado na terceira maldição de Malaquias, que é a maldição sobre o roubador, o ladrão. A palavra é essa mesmo. Quem não dá o dízimo é ladrão, ladrãozão da Silva. E o pior ladrão do mundo é o ladrão que rouba a Deus. Mas eu te dou um terceiro conselho baseado na terceira maldição. O terceiro conselho é: entregue, leve seu dízimo, leve sua oferta para a igreja. Não é seu não é seu. O dízimo não é seu. O dízimo é da igreja, é da obra de Deus, é para haver mantimento na casa do Senhor. Leve seu dízimo. Se você congrega numa boa igreja, se o seu pastor é um bom pastor,
é um homem de Deus, entregue seu dízimo, ele vai saber administrar bem direitinho. Não estou mandando você entregar dízimo, o seu dízimo que é santo, num local onde você vê que não tem nada, não está na linha. Não estou mandando você fazer isso não. Que o seu dízimo é uma semente. Você semeando numa terra ruim, não vai dar frutos. Não vai dar fruto. Então escolha uma boa igreja para congregar, um santo pastor, e entregue seu dízimo ali, que será bem abençoado e o retorno de Deus virá sobre sua vida. Pode ter certeza. E entregue de coração. Não entregue apreensivo não, que também isso traz problemas para você, tá? Então eu lhe dou um quarto conselho baseado na quarta maldição de Malaquias. O quarto conselho é: em nome de Jesus, proporcione, lute para proporcionar a paz no seu lar. Lute para que haja perdão dentro de sua casa. Dê um abraço naqueles seus entes queridos que você tem sido tentado a odiá-los. Perdoe-os de coração. Que haja paz entre pai e filho, entre marido e mulher, entre irmãos e irmãos, que possam haver essas coisas em sua casa. E assim, a maldição do culto falso estará quebrada. A maldição da bênção do falso sacerdote estará quebrada. A maldição do roubo da casa de Deus está quebrada. E assim, a maldição contra a família desajustada está quebrada também, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Maranata, Maranata, Maranata. Senhor. Glórias e honras sejam dadas ao nome soberano do Senhor. Graças a Deus por mais uma mensagem que, pela providência divina, pude levar até você. E eu espero que você, a partir de hoje, ande de uma forma diferente diante de Deus. Se você quiser adquirir outras mensagens do Bispo Amaro, este que vos fala, ou efetuar o seu convite para a sua conferência, entre em contato conosco, que será um prazer atender a vocês. Vai aí o número do nosso telefone fixo. Anote: 0 operadora 88 35310324. Também você pode nos contactar pelo meu e-mail. Anote: drbispoamaro@hotmail.com. A palavra de Deus é viva e eficaz. Um grande abraço e até a próxima mensagem. Maranata, Maranata, Maranata.